Olá, meus amigos, Deus abençoe todos, que o Espírito Santo venha operar tanto o seu querer como a sua vontade, para que nós possamos ser beneficiados com aquilo que Jesus trouxe para todo ser humano, o reino de Deus. Nós estamos inseridos no reino deste mundo. Mas, claro, há os que estão vivendo neste mundo, mas sujeitos ao reino de Deus. Estão sujeitos ao reino de Deus, sujeitos à lei de Deus, à palavra de Deus, sujeitos à direção do Espírito de Deus, que são as pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, as pessoas que foram visitadas pelo próprio Deus, e o próprio Deus tem feito delas a sua morada. Nós somos o templo vivo do Deus vivo. Então, o nosso ser, a nossa vida, isto é, daqueles que entraram no reino de Deus, nós estamos todos guardados, protegidos de toda a maldição deste mundo, toda a maldição. Não acontece absolutamente nada conosco sem que o nosso Senhor e Salvador e Rei Jesus Cristo, o Rei do reino de Deus, não permita. E Ele permite que nós, os que vivemos no reino de Deus, venhamos ser conduzidos no deserto ou nos desertos, para que nós venhamos aprender a viver com Ele, a viver em submissão a Ele. Só que aqueles que ainda não entraram no reino de Deus, isto é, aqueles que estão em busca do reino de Deus, ou aqueles que estão fora do reino de Deus, isto é, todos que não estão no reino de Deus, sofrem as consequências. Ora, é fácil imaginar agora, se as pessoas que estão sujeitas ao reino de Deus sofrem, às vezes são levadas aos desertos, mas para aprenderem a obedecer, a obediência, a submissão. Então, estes estão protegidos, guardados pelo reino de Deus. O diabo não pode tocar neles. Está escrito que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca, não pode tocar. Mas aqueles que não estão vivendo no reino de Deus estão sujeitos às rebordosas da vida, aos problemas da vida, não aos desertos, mas aos ataques do diabo. Então você vê que no reino deste mundo as pessoas estão gemendo por todos os lados. Mesmo aqueles que estão bem de vida, mesmo aqueles que têm o melhor desta terra, estão gemendo. Todos estão gemendo, todos, porque vivem sujeitos ao reino deste mundo. E o reino deste mundo, você sabe, foi entregue por Adão e Eva lá no Éden. Então,
o diabo tem o direito de atuar na vida dessas pessoas. E essas pessoas que estão fora do reino de Deus, o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia, olho grande, inveja, pega, essas coisas todas pegam. Por quê? Porque estão no reino do mal. Mas quem está no reino de Deus, não. Quem está no reino de Deus geme por estar ainda neste corpo, vivendo e sujeitando-se ao corpo, que é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, você poderia pegar aí a sua Bíblia e ler comigo Romanos, capítulo 8, a esperança, no capítulo 8, versículo 21. Capítulo 8, versículo 1 da nossa Bíblia fiel, ela é comentada, tem anotações nossas, da nossa fé. Se você quiser, essa Bíblia está disponível em qualquer igreja universal do Reino de Deus. É a Bíblia fiel. Então, Romanos capítulo 8, versículo 21 diz assim, que o apóstolo Paulo, dirigindo a sua carta aos romanos, aos cristãos romanos, que haviam se convertido em Roma. Aqueles cristãos que eram romanos, que eram outrora pagãos, porque serviam aos deuses, à idolatria, eram pagãos. Então, esse pessoal lá de Roma se converteu com a pregação do Evangelho. E Paulo, então, dirige, conduzido pelo Espírito Santo, dirige palavras para ele, para este povo. Ele diz assim, Romanos 8, 21, na esperança de... Aliás, vamos no versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Toda a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de quem também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Está vendo? 2 reinos. Está entendendo agora os 2 reinos aí? Ele fala, a criação ficou sujeita à vaidade. Sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Essa criatura que será libertada da servidão da corrupção são os que estão vivendo no reino deste mundo. É claro que há aqueles, como nós falamos ontem, apesar de não estarem no reino de Deus, mas eles estão em busca desse reino, estão vivendo e buscando a justiça, vivendo a justiça, estão lutando contra a própria carne, contra a própria vaidade, para entrar no reino de Deus. São aqueles que estão buscando, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas ainda não entraram no reino de Deus, mas estão buscando. Então, elas vão alcançar porque estão buscando. Elas estão procurando. Um dia vai alcançar. Então, ele diz assim, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para que
para a liberdade da glória dos filhos de Deus, quer dizer, venham se transferir para o reino de Deus, os filhos de Deus, o reino de Deus. Porque sabemos que toda a criação, agora, muito forte isso aqui, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, aqui está falando da criatura que está no reino deste mundo. Agora ele fala, e não só ela, quer dizer, não só a criatura que está no reino deste mundo, mas nós mesmos, Paulo fala, nós mesmos que estamos no reino de Deus, que temos a primícia, as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do quê? Do nosso corpo. Quer dizer, nós gememos também. Nós gememos. Quer dizer, quem está no reino de Deus geme tanto, ou melhor, eu não poderia dizer tanto quanto quem está no reino deste mundo, não. Porque quem está no reino deste mundo geme sem esperança do porvir. Mas quem está no reino de Deus geme, mas com a esperança dentro de si, com a fé. A fé, lembra que Paulo fala na sua carta lá aos Coríntios? Ele diz que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, que é o Espírito Santo. Então, nós gememos também. Mas a diferença entre aqueles que gemem no reino de Deus, daqueles que gemem no reino deste mundo, é brutal. Porque nós que gememos no reino de Deus, esperando, aguardando a redenção do nosso corpo, o novo corpo que receberemos, nós temos essa esperança, essa fé, essa confiança. Então, por fora, nós sofremos, mas dentro de nós há uma fé, há uma certeza, há uma convicção de que um dia tudo isso vai passar. Um dia nós vamos entrar no repouso de Deus. O sábado que muita gente guarda. O sábado representa, ou tipifica, o repouso de Deus na eternidade. Deus sofre, ele sofre com a humanidade que sofre. Mas vai haver um dia, e trabalha, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Mas um dia, isso tudo vai acabar. O sofrimento vai acabar. O sofrimento dele vai acabar, porque ele sofre. Você já pensou, imagina você que é mãe, você que é pai, você vê um filho, uma filha, né, vivendo perdido por esse mundo, você sofre, porque você quer ajudá-lo, quer ajudá-la, mas ela não quer. Ela quer seguindo os seus desejos, seus caprichos, suas vaidades, etc. E o que o pai ou a mãe pode fazer por essa filha ou por esse filho? Nada. Só orar. Se o pai ou a mãe têm ou estão no reino de Deus, tem que orar. E ora, só ora, pede, clama, jejua, faz campanha, faz o que tem que fazer para salvá-lo. Mas não pode pegá-lo pelo colarinho e trazê-lo à força para o reino de Deus. Jesus não faz isso. O rei do reino de Deus não vai lá no reino do mal, no reino deste mundo, pega a pessoa pelo colarinho e leva para o reino de Deus. Não, ele não faz isso. Ele mostra a verdade, ele prega a verdade, ele mostra a luz.
É como ele mesmo diz. Ele diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, enquanto não crê, já está condenado. Se morrer não crendo, está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, quer dizer, a luz raiou no reino deste mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós temos aí mostrado testemunhos de filhos que estavam perdidos nas drogas e os pais, em condições econômicas boas, podiam ajudá-los, mas não podiam, porque eles não queriam, eles queriam ficar lá enclausurados, presos no mundo das drogas. Não quer sair do mundo das drogas. E o que o pai e a mãe pode fazer nesse caso? Então, nós vemos que toda a criação geme, tanto os que são salvos, que estão no reino de Deus, quanto aqueles que não estão no reino de Deus, ainda estão perdidos. A diferença entre os que estão no reino de Deus, daqueles que não estão no reino de Deus, é esta, que os que estão no reino de Deus conservam dentro de si a esperança do porvir, a esperança de um dia ter o seu corpo redimido, um novo corpo. Nós vamos ter um novo corpo. Esse corpo que nós temos hoje, ele vai ser desfeito, vai voltar ao pó. Mas o corpo glorificado, tal e qual Jesus recebeu, todos os que estão no reino de Deus vão receber também esse novo corpo, um corpo glorificado. É um corpo que pode adentrar no reino dos céus, porque é um corpo celestial. Assim como também, quando aqueles que descem à sepultura e não quiseram a luz, recebem um corpo novo também. Só que esse corpo novo está sujeito ao fogo, não é queimado, não é destruído. E você pode ler isso, ter esse entendimento, quando ler lá em o Evangelho de Lucas, capítulo 16. Capítulo 16, a partir do versículo 19, quando Jesus fala do que acontece com o salvo, com aquele que está no reino de Deus, e o que acontece com aquele que está no reino deste mundo. O rico, que Jesus se refere, Jesus disse que quando ele morreu, foi sepultado e, estando lá no inferno, ele viu ao longe Abraão e Lázaro, aquele mendigo, doente, enfermo, com o corpo cheio de lepra. A gente acredita nisso, na lepra. Ele estava lá sendo lambido pelos cachorros, passando necessidade e tal. Aquele foi salvo. Foi salvo porque ele creu. Ele cria no Deus de Abraão. Ele não conhecia Jesus. Porque esse fato, essa história aconteceu lá na Babilônia.
Então, Jesus viu e podia falar, é o único que poderia falar sobre isso, porque ele viu acontecer. Então, naquela altura, o corpo do rico se transferiu para o inferno, mas o corpo novo dele lá no inferno era indestrutível. Mas ele pediu a Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado aqui nestas chamas. Quer dizer, o rico que estava no inferno tinha olhos para ver, ele via, quer dizer, tinha olhos, está escrito isso. Ele tinha língua para falar, ele tinha sentimento, ele sentia dores, mas aquele corpo que ele tinha não era destruível. Tanto que ele falou, manda que alguém vá lá para avisar os meus irmãos para não virem para esse lugar, porque eu estou aqui nesse tormento, eu estou aqui atormentado. Então, nós vemos que quando a pessoa morre, se ela morreu crendo no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, então ela vai receber um corpo sujeito ao reino de Deus, ao reino dos céus, porque ela sai do reino de Deus neste mundo e entra no reino dos céus no mundo vindouro. E ela vai ouvir aquela voz de Jesus dizendo, vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Ela vai ouvir essa palavra, essa voz de Jesus dando bem-vindo para ela. Por quê? Porque ela estava aqui no reino de Deus. Ela viveu no reino de Deus. Ou, no último momento, como ladrão na cruz, entrou no reino de Deus e foi salva. Agora, já a pessoa que está no reino deste mundo, que geme, está gemendo, não há esperança para essa pessoa. Ela não tem esperança de nada. Ela vive aquele momento, ela sofre aquele momento, se angustia naquele... Os tormentos são neste momento, enquanto estão aqui nesse reino, o reino do mundo, o reino do mal. E ela não tem fé, ela não tem esperança, porque ela não entrou no reino de Deus. Mas por que não entrou no reino de Deus? Porque ela amou mais as trevas do que a luz. É o filho ou a filha que deixa a casa de seus pais, o conforto dos seus pais, do lar dos seus pais, e vai para a biqueira, lugar de viciados. Ela vai para lá, a mãe vai tentar tirar, o pai vai tentar tirar, ele não quer, porque quer ficar lá. O pai, a mãe, pode dar tudo o que ele precisa, mas ele não quer. Ele quer ficar lá na biqueira, viver entre os drogados. Por quê? Porque ama mais as trevas do que a luz. Isso é muito importante, amiga e amigo, você entender, porque Paulo fala aqui que toda a criação geme. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui, em João capítulo 3, Jesus diz assim, capítulo 3, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Jesus é a luz. Jesus veio à luz. Jesus vem até as pessoas que me ouvem neste momento. Você que vive no reino deste mundo, que ainda não entrou no reino de Deus, você ouve a palavra de Deus.
você está vendo a luz de Deus entrando aí no seu lugar, na sua casa, no seu hospital, onde você está no presídio. A luz de Deus é Jesus, ele é a luz. Mas se você não quer entrar no reino de Deus, é porque você ama as trevas. E Deus não pode fazer nada. Ele não vai pegar você pelo colarinho e trazê-lo à força, porque não pode. Ele deu livre-arbítrio. Ele nos deu o direito de escolher entre a luz e as trevas. E se eu escolho as trevas, o que ele pode fazer? Nada. Se ele me deu o direito de escolher, de optar, assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele está disponível para todos. Todos. Não importa a religião, não importa a filosofia de vida, não importa o que a pessoa fez de errado ou faz de errado. O reino da luz, o reino de Deus está disponível para você. Mas Deus nunca vai pegar você pelo colarinho e a força, trazê-lo para o reino da luz. Não. Ele prega, ele ensina, ele orienta, ele envia os seus servos para falarem. Mas você que vive no reino deste mundo não quer. De repente, a pessoa que está me ouvindo até saiu fora, não quer nem mais saber do que nós estamos falando. Não quer, porque ama mais as trevas do que a luz. E o que Deus pode fazer? Você que é mãe, você que é pai, que tem filhos, você sabe o que é ser mãe, o que é ser pai. Coloque-se no lugar de Deus. Você quer ajudar o seu filho, sua filha. Você quer resolver a situação dele, mas ele não quer. Por que ele não quer? Porque ele prefere aqueles amigos inimigos, amigos da onça, aqueles drogados, conviverem com aqueles que vivem nas drogas, do que vir para a luz. E é uma questão de escolha. Cada um tem que escolher por si mesmo. É uma decisão que se toma na cabeça. Então, se você está vivendo no reino deste mundo, está entrevado, não importa o que você fez, se você merece, se você não merece, não interessa. O que vai salvar você é a sua fé, a sua aceitação de Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o pecador do seu pecado. Ele convence, o Espírito Santo convence. Ele não só convence, mas ele aponta, ele mostra a luz. Mas se a pessoa não quer ir para a luz, é o que Jesus fala aqui, quem pratica o mal, aquele que faz o mal, odeia a luz e não vem para a luz. Por que não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam reprovadas, não sejam criticadas. Mas quem pratica a verdade, quer dizer, aqueles que vivem no reino de Deus, vêm para a luz, são lavados no sangue do Senhor Jesus, a fim de que as suas obras agora, no reino de Deus, sejam manifestas. Isso foi Jesus quem falou. E Paulo fala aqui que toda geração, toda criação, melhor dizendo, sofre, geme. Mas a geração ou a criação daqueles que já estão no reino de Deus geme com aquela expectativa,
de um dia entrarem no gozo do Senhor, que é o descanso de Deus. Deus um dia vai descansar. E com ele, todos os seus filhos, os filhos da luz, os filhos do reino de Deus neste mundo, deste mundo. Mas os filhos das trevas vão sofrer as consequências por toda a eternidade e não vai haver descanso. E não adianta fazer missa, rezar, promessas, nada pode mudar o destino da alma que morre ainda estando no reino das trevas. Vai para o lugar onde Jesus falou. Leia depois com carinho esse texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Leia com carinho, versículo por versículo. Pense, raciocine, medite e tire as suas próprias conclusões. Então, só existe dois reinos neste mundo. O reino das trevas e o reino da luz. O reino do diabo e o reino de Deus. Jesus veio e trouxe para todos o reino de Deus. Mas quem não aceita, quem não se sujeita a ele, o que ele pode fazer? Então, amiga e amigo, coloque-se no lugar de Deus. É isso mesmo. Coloque-se no lugar de Deus em relação ao seu pai, a seus filhos, melhor dizendo. Coloque-se. Você quer ajudá-los, mas eles não querem. Eles gostam das trevas, eles gostam de viver lá na biqueira ou nas biqueiras da vida. E o que você pode fazer? Nada. Assim é Deus. Assim é Deus. Você, enquanto eles estão vivos lá na biqueira, você pode orar, interceder a Deus. Quem sabe eles sejam salvos. Quem sabe eles venham para a luz. Normalmente não vem. A maioria não quer. A maioria não quer. Então, nós temos aqui o texto de Paulo lá de Romanos, que diz que toda a criação geme. Tanto a criação que está no reino deste mundo, quanto a criação que está no reino de Deus. Mas ele diz aqui, olha que maravilha, mas nós mesmos, Paulo falando, nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, temos as primícias de Deus, do Espírito de Deus, é o reino de Deus. Também gememos em nós mesmos, esperando, quer dizer, na esperança, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, o corpo físico. Receberemos um novo corpo, um corpo que estará adaptado ao reino dos céus e diante da presença do Todo-Poderoso. Porque ele é a própria luz. Então você, amiga e amigo, pense bem na sua situação, na sua alma. Pense bem. E eu falo isso para você como se eu estivesse falando com um filho,
com uma pessoa que eu amo tanto. Uma filha, um ente querido, um parente, um amigo. Pense bem, cedo ou tarde, todos iremos descer à sepultura. Mas alguns para a vida eterna, mas a maioria para a perdição eterna. E tudo pode mudar na sua vida. Você pode gemer, mas com a esperança de um dia ser redimido. Um dia estar com o Senhor Jesus. Ou pode gemer e continuar gemendo até a morte. E depois, aí sim, vem o tormento eterno, que não cessa jamais. E é isso, e para isso que nós estamos aqui. Para avisar você, é chegado até você o reino de Deus. O que é que você vai fazer com ele? Para você entrar no reino de Deus, você tem que negar a sua vontade. Você tem que deixar de servir ao rei do reino do mundo para servir ao rei do reino de Deus. É isso aí. Você entendeu? Eu espero que sim. Eu creio que o Espírito Santo convence você dessa realidade. E cedo ou tarde vai acontecer. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.